Boa tarde, meus amigos, minhas amigas do canal Verde Já. Meu nome é Daniel Dourado, sou engenheiro agrônomo, trabalho há mais de 40 anos, 41 anos com assistência técnica e extensão rural. E hoje a gente vai falar desse vídeo aqui de uma experiência que a gente está acompanhando aqui, a gente deu consultoria com o companheiro Hugo, no município de Camaçari, e a gente vai falar sobre o mogno africano. Realmente é uma alternativa bem interessante do ponto de vista econômico, ambiental, social. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver nesse vídeo de hoje a importância econômica do mogno. Vocês devem estar acompanhando aí problemas ambientais sérios na Amazônia, as queimadas, desmatamento, muitos problemas, muita opinião pública em cima aí dessa questão ambiental. Então, o mogno africano é uma atividade bem lucrativa, porque mesmo a gente tendo que esperar um tempo maior, em torno de 17 a 20 anos, quando está dando corte raso, mas se você quer, por exemplo, fazer uma poupança, você tem seu filho novo e quer garantir já o futuro dele a partir da faculdade, quando chegar na faculdade, ele está agora com uma grande poupança na mão. A gente vai ver aqui que é possível tirar até 500 mil, quem sabe até perto de 1 milhão em 1 hectare de terra. Então a pessoa tem que ter terra ou arrendar uma terra, né? Mas tem muita gente aí com terra parada, sem fazer nada, terra lá, passando os anos, quando a pessoa tinha até um sítio, que passou mais de 15, 20 anos sem fazer nada, ele poderia ter plantado o mogno e estava agora rico. Estava agora já bem de vida. Mas vamos ver como é que é essa experiência aí, tá certo? Não estou dizendo para todo mundo correr para plantar mogno, não, mas vocês vão ver que é uma alternativa bem interessante nessa apresentação que a gente vai fazer nesse nosso vídeo. Vamos falar das diferentes variedades de mogno africano. O nome já está dizendo, mogno africano. Então ele é da África, ele é adaptado a regiões mais semiáridas, as regiões tropicais. Inclusive aqui no Brasil a gente vai falar de variedades mais para as regiões mais chuvosas, inclusive também para as regiões mais secas, mesmo que seja aqui no semiárido, né, no Nordeste, é possível se plantar um mogno africano, e vou mostrar inclusive experiências, não só aqui da Bahia, mas também até do Ceará, que o pessoal está avançando muito nessa estratégia aí. Então vamos ver depois no instante aquelas variedades que a gente pode plantar em diferentes biomas do Brasil. Vamos falar também dos espaçamentos e estratégias de plantio. A gente pode plantar um mogno como monocultura, a gente pode plantar um mogno no sistema IL, Integração Lavoura Pecuária Floresta, o pessoal chama ILPF, associado com florestas, associado com pastagens, associado com grãos. Então a gente pode fazer diferentes estratégias de plantio do mogno aí. Vamos falar do custo de produção, para vocês terem uma ideia, o que é que a gente gasta para produzir esse mogno aí em diferentes situações, e vocês vão ver isso na prática, a gente fazendo esse trabalho já de acompanhamento e consultoria, e vamos ver que a lucratividade, como é bastante interessante, não tem poupança melhor do que essa do mogno, certo? É realmente uma poupança verde, vocês vão ver aqui que no futuro vai ser bastante procurada essa madeira, que é uma madeira de lei, né? A legislação está cada vez mais pegando essa turma clandestina aí que fica tirando madeira nativa. Então essa madeira, por ser uma madeira exótica, não tem problema nenhum você fazer corte. Você vai fazer seu plano de manejo, você vai comunicar ao órgão ambiental que tem essa área já plantada e não tem problema nenhum você comercializar e cortar mais tarde essa sua floresta. Então está aqui um plantio de mogno, aqui no caso, no lado esquerdo acima, é uma monocultura de mogno, geralmente no espaçamento 3x2, 3x3, a gente vai falar isso no instante. Aqui do lado direito já não é o mogno, mas só para vocês entenderem, é uma floresta aí, um plantio de eucalipto. Mas só para vocês terem uma ideia, aqui o eucalipto é consorciado com pastagem, né? Então, para não ficar só uma monocultura de pasto, você pode consorciar com árvores. É o que eu falei no instante. É a integração lavoura, pecuária e floresta. Bem mais interessante, inclusive essa pastagem fica mais produtiva. Pastagens convencionais aqui a pessoa muitas vezes bota uma cabeça de animal por hectare ano, num sistema desse que o capim fica mais protegido, tem um pouco mais de sombra, o bem-estar animal, captura mais o gás carbônico da natureza, né? E também o capim vai produzir muito mais, e com isso você chega até a produzir 2, 3 cabeças de animal por ano. Isso é um trabalho muito interessante que a Embrapa vem fazendo em diferentes regiões do Brasil. Então observe aqui como esse eucalipto já está no lado de abaixo, né? Como ele já está mais crescido, né? Um fuste, um diâmetro muito maior. Então com isso você vai chegar, que se chama de DAP, né? Um diâmetro desse eucalipto aí. Mas se vocês têm uma ideia, o mogno você pode ganhar 50 vezes mais do que um eucalipto desse aí. Claro que você vai tirar com mais tempo, né? Mas se o eucalipto, uma tora dessa aí, uma árvore dessa aí chega a valer, por exemplo, R$30,
o eucalipto valeria quanto? R$ 1.500. Então, é bem mais interessante de você trabalhar com a questão do mogno. Então, vocês estão vendo aí justamente o consorciamento aí de faixas, né, de plantas madeireiras e podendo consorciar com grãos, com pastagens, né, com hortaliças. Aí você que vai decidir. No caso, o pessoal está trabalhando muito com consorciamento com pastagens. Para quem não conhece o nosso canal, a gente divulga para vocês aí o canal Verde Já, que a gente está sempre que possível produzindo vídeos toda semana, cada 10 dias, né, dependendo da correria aí. Né? Então são vários vídeos sobre agroecologia, produção orgânica, sobre agrohomeopatia, e esse vídeo a gente vai mostrar aqui essas estratégias desse tipo de plantio. Para fazer o planejamento de um plantio de um mogno, vocês vão ver isso nesse instantinho aqui na prática, a gente precisa contar com o conhecimento, com a experiência, né, com agrônomos, pessoas de formação, engenheiros florestais, técnicos agrícolas, que conheçam da área. Né? Então, por exemplo, a gente geralmente na primeira visita dessa, a gente faz logo a coleta de amostra de solo para ter ideia de como é que está a necessidade desse solo. Muitos deles precisam fazer a correção do solo, que é a calagem, vocês vão ver na estante aqui nas fotografias. A gente precisa fazer uma adubação desse solo. A gente geralmente trabalha na produção orgânica com a remineralização, com o uso de pó de rocha, fosfatos naturais. Né? Vocês vão ver diferentes tipos de adubos que a gente usa na prática. A gente também precisa trabalhar a prática de manejo, né? Como é que a gente vai conduzir essa cultura, né, até chegar numa idade adulta, numa idade madura, para chegar no corte raso. Vamos falar isso aí. Pode ser manual ou mecanizado. Vai depender da escala de produção, da condição de cada agricultor, de cada agricultora ou de cada área. Né? Se a área é plana, se tem declividade, topografia irregular ou regular, tudo isso é que vai dizer se pode ser feito manual ou mecanizado e, claro, as condições de cada um. Né? Essa área também a gente precisa ver onde é que a gente vai plantar esse mogno. De preferência mais próximo da sede da propriedade, para ter melhor visualização, para evitar deslocamento, você tem condição até de dar um melhor assessoramento. Né? A gente também tem que ver, você tem a terra própria ou você vai arrendar uma terra? Né? Ou até comprar mesmo a terra. Eu, por exemplo, estava outro dia visitando minha família lá em Morro do Chapéu, e lá estava me dizendo que tem terra lá no Rio Verde, a região lá atrás do Baixio de Irecê, entre ali Central e Xique-Xique, que eu tinha até propriedade lá por lá, terra valendo R$100 a tarefa. Quer dizer, R$250 um hectare de terra. Uma terra dessa aí é de graça. Para você botar uma cultura de mogno, por exemplo, o mogno senegalense, que é o mogno mais adaptado à região semiárida, à região mais quente, você poderia tranquilamente comprar uma terra bem barata como essa e, a cada ano, se possível, plantar 1 hectare todo ano, né? O 1.666 plantas por hectare, isso vai depender da condição de cada um, é claro, mas é uma terra que está com preço bem em conta ainda, porque vai ficar bastante valorizado, que o projeto do Baixio de Irecê vai ter muita irrigação lá, com a água que vem do São Francisco, e que também já tem lá no Rio Verde. Mas talvez nem precisasse fazer irrigação, porque o mogno é bastante resistente, a gente vai ver na estante aqui. Vamos falar aqui das variedades. A gente escolhe a variedade de acordo com o clima do seu bioma, onde é que você está. Né? Se é um clima mais chuvoso, se é menos chuvoso, a gente vai escolher a variedade. Vou falar dessa variedade aqui na instante. Qual o espaçamento que a gente vai utilizar também. Vamos falar dos espaçamentos. Os insumos e a mão de obra que vamos ter que trabalhar. Né? Para isso, a gente tem que fazer dentro do planejamento, a gente tem que contactar com viveristas para ter as mudas já no início do período chuvoso, não pode perder chuva. Então, geralmente o plantio é feito logo no início das chuvas. Isso você adquire as mudas, ou você também pode, estrategicamente, como o companheiro Hugo, vou mostrar a experiência dele na estante aqui, ele comprou as sementes, ele mesmo fez a muda dele. Isso é muito mais em conta, muito mais barato. Ele fez, claro, preparou seu substrato, fez seu viveiro rústico lá e produzia suas próprias mudas. Está sempre plantando, está sempre fazendo mudas e plantando. Né? Então você pode comprar muda ou comprar semente e fazer suas próprias mudas. Para isso é interessante também fazer a cotação dos insumos que a gente vai adquirir, onde é que eu vou comprar um calcário mais barato, onde é que eu vou comprar um pó de rocha, né? Onde é que eu vou comprar uma muda mais barata. Então é sempre interessante a gente, enquanto técnicos, até ajudar o agricultor, a agricultora, a encontrar um melhor preço de mercado do que você vai adquirir de insumos. E ver também a questão de mercado. Né? Mercado não somente dos insumos da mão de obra, mas onde é que você vai vender esse mogno? Qual é o mercado que está se mostrando viável? Né? Hoje, praticamente, como eu falei, o mercado chinês está aí querendo mais de 6 milhões de toneladas de metros cúbicos aí de mogno. Está faltando mogno no mercado. Né? Eu tenho visto aí alguns vídeos aí que as pessoas estão colocando que está havendo necessidade de escala
de fornecimento, de regularidade. Então o mercado está realmente crescente, não só na China, na Europa, em muitos países que demandam bastante uma madeira de qualidade como essa, no caso do mogno, madeira de lei, e vai ser bastante procurada mesmo, né? E daqui que você colha aqui há 17, 20 anos, aí é que está realmente muito valorizado, né? Porque as restrições ambientais vão ser cada vez mais rigorosas e quem tem uma madeira de qualidade como o mogno vai ser bastante procurado esse tipo de madeira. Das variedades, como eu falei do mogno africano, existe a variedade Caia senegalensis, o nome está dizendo, veio do Senegal, então é um mogno resistente à seca, então você pode trabalhar com essa cultura e mais de 95% é a variedade mais plantada aqui no Brasil. Inclusive teve uma incompreensão com a Caia ivorense, que eu vou falar aqui no instante, porque teve uma classificação botânica aí, que muitas pessoas chamavam Caia ivorense, na verdade era senegalensis e foi batizada, né, assumindo esse nome aí, Caia senegalensis. Mas ela é mais resistente à escassez de chuvas, ela esgalha um pouco mais, com uma característica um pouco negativa, mas a gente vai ver que a depender do espaçamento, isso não vai ser um problema, porque vai haver uma competição por mais plantas por hectare, você evita esse esgalhamento aí, ou clareira, né? Isso você vai trazer também podadas, evitando esse problema do esgalhamento aí. Uma menor exigência de água, justamente porque ela é mais resistente à seca, menor exigência também fertilidade do solo. Tem uma característica um pouco indesejada, que a casca é um pouco mais lisa, então quem quer fazer, por exemplo, consórcio ou a integração do mogno com a pastagem, o gado tendo uma madeira mais lisa, o gado pode comer um pouco essa madeira e atrapalhar um pouquinho essa sua cultura, né? Mas se for plantar monocultura, se for plantar sem pecuária, esse problema deixa de existir. É uma variedade mais plantada no mundo e aqui no Brasil, como eu falei também. Já a Caia grandifoliola é uma variedade, inclusive mais produtiva, mas também ela é mais exigente em água, mais exigente em fertilidade do solo, tem a casca mais grossa, né? Tem a menor produção de galhos, mas ela é mais exigente em água e em solos mais férteis, né? Ela tem um melhor diâmetro também. Então, por exemplo, quem está numa região mais chuvosa, região litorânea, região de Mata Atlântica, região lá da Amazônia, do Pará e tal, quiser plantar a Caia grandifoliola, né? Se tiver uma terra mais fértil, a água realmente tem nessas regiões mais chuvosas, pode fazer a preferência pelo Caia grandifoliola. Mas realmente o senegalense é muito mais adaptado para diferentes biomas, né, do Brasil. Existe essa Caia ivorense, como eu falei há pouco, ela tem um crescimento mais retilíneo, que é um fuste mais bem formado, uma folha pontiaguda nas suas mudas, né? Mas as mudas são mais caras, né? E ela também é mais exigente em adubação, apesar de ser uma planta mais produtiva. Então tem gente também plantando, dando preferência a ivorenses, mas é a região mais chuvosa, a região mais uma fertilidade maior de solos. Tem também a Caia anthotheca, mas essa aí já fica um pouco mais inviável, porque fica mais cara, as sementes são trazidas de fora, importadas de outros países, e com isso a muda vai ficando um pouco mais cara. Não é tão plantada assim como é o caso da Caia senegalensis ou a grandifoliola. Chamando a atenção que todas essas 4 variedades mais plantadas de mogno, elas não toleram geadas. Então quem está lá no sul do Brasil, quem está em determinadas regiões de altitude que tem geadas, então vamos esquecer esse mogno porque ele não tolera a geada desde de pequeno até grande, ele sofre bastante. Então, é uma questão que a gente tem que chamar a atenção. Para vocês terem ideia de quando é que a gente vai gastar para fazer a produção de um plantio de mogno, aqui um orçamento que a gente fez aqui, pegando aqui 500 mudas de mogno. A gente vai falar nesse instante que o espaçamento 3x2 dá 1.666 plantas por hectare, que seria 3 vezes mais isso aqui. Mas nesse instante eu mostro rapidinho quanto é que ficaria no hectare. Mas está aqui para você ter uma ideia de 500 mudas, que seria mais ou menos uma tarefa de terra. Você tem aqui as mudas custando R$ 3,50 em média cada uma, mas você pode também produzir até mais barato se você comprar suas sementes. Você vai comprar o calcário, a depender da região aí, tá 20, 30, 40 centavos o quilo. A isca formicida, o cupinicida, é uma coisa inicial que tem que se providenciar logo, é combate de formiga e de cupins, né? Porque realmente pode fazer um grande arraso aí no seu plantio, nas suas mudas, né? Porque você tem que fazer realmente esse controle. O pessoal faz muito controle químico, a gente trabalha com orgânico, tem até um vídeo aí sobre o controle de formiga de forma natural. A gente pode fazer esse controle natural também das formigas, né? Também procurando destruir ou fazer o controle desse cupim, que geralmente é um indicador, inclusive, de terra ácida, que precisa ser corrigida. O pessoal trabalha muito com adubo químico, né? Então aqui, por exemplo, é um orçamento feito com super simples, usando 300 gramas por cada muda, por cada cova, como eles chamam, o berço, né? Então, aqui no caso, foi um orçamento feito gastando 30. Quem vai dizer isso, na verdade, é a recomendação da análise do solo. Só para vocês terem uma base aqui. O pessoal que faz adubação química, eles usam muito 4,30-10, que é o NPK, né?
4% de nitrogênio, 30% de fósforo, 10% de potássio. Então, usando aí 200 gramas por muda, vai chegar nesse valor de R$200 por aqui, nessas 500 mudas de uma tarefa. E uma adubação de cobertura que eles fazem também, eles geralmente usam para fortalecer um pouco a planta lá depois de alguns meses de plantado, se usa o 20-10-10, o 20-10-20, aliás. 20% de nitrogênio, 10% de fósforo e 20% de potássio. Mas como a gente trabalha com agroecologia e quem não quiser adubação química, a gente trabalha com o pó de rochas ou fosfato natural. A gente faz a correção do solo com calagem, que é natural, calcário dolomítico, e usa o pó de rocha e usa o fosfato natural, que faz até um efeito bem mais prolongado, porque não é um adubo muito solúvel. E para vocês terem uma ideia dos serviços que vão ser gastos, apesar do óleo diesel não ser serviço, mas está aqui como um insumo, né? Poderia estar lá na outra tabela, né? Óleo diesel 100 litros aqui é para o deslocamento de carro, transporte e tal, levar essa muda, papapá. Então você gastou R$350 em média. A diária que foi cotada na época desse orçamento é de R$70 a mão de obra dia, do homem dia. Então, para você aplicar o formicida, o cupinicida, combater formiga e cupim, você gastaria 4 dias. Para você aplicar o herbicida, para quem faz uso de herbicida, 2 dias. Você pode fazer isso também roçando, roçadeira costal, roçadeira mecânica, quem vai dizer é a condição, o tamanho da área de cada um. As covas, como a gente chama de berços, né? Para fazer a abertura dos berços, das covas, dos buracos, o plantio e fazer a calagem, demoraria 7 dias. O plantio, em 2 dias você faz esse plantio já com a terra toda preparada, né? O berço já está adubado, já está feito. A primeira adubação, se for aquela química, gastou 1 dia. Segunda adubação, mais 1 dia. O coroamento, que é a capina em volta da muda, 3 dias. E aquela adubação de cobertura que eu falei há pouco, se for o caso de químico, 20-10-20, né? Ou se for, mais tarde, um pó de rocha, um fosfato natural, seria 1 dia só. Então você tem aí 1.820, que no total vocês vão ter. Isso aqui é só para ter uma base, né? Isso varia dependendo da região, dependendo do período. Insumos, 2.614 e serviços, 1.820, que deu 4.434. Eu não coloquei lá atrás quem usou o herbicida, então a gente arredonda logo para 4.500, que é o custo para você plantar 500 mudas de mogno africano. Certo? Então esse é um custo aproximado de 500 mudas, 4.500. Se você quer plantar mais mudas, por exemplo, para chegar a 1 hectare, a gente geralmente utiliza muito esse espaçamento 3x2, é o mais plantado. Claro que tem gente também que usa 3x3, 4x4, 5x5, que faz também associação com pastagem, aí já vai mudar o espaçamento. Mas o mais recomendável hoje, até para ter uma maior competição das plantas, para o fuste crescer mais retilíneo, né, havendo uma certa competição, depois, claro, vai ter no desbaste, né, é o 3x2, que você vai ter 1.666 mudas, né, no hectare, 10 mil metros quadrados. E aí você teria que multiplicar praticamente por 3, né? Então, se foi 4.500, né, o custo em 500 mudas, para 1.600 essa muda vai ficar aproximadamente 13.500, né, que é o custo de 1 hectare. Para vocês terem uma base aí, tá certo? A lucratividade, quem vai dizer aí, é a qualidade dessa madeira, é o manejo que você deu. É o diâmetro dessa madeira no final, principalmente no último corte, que a gente chama de corte raso. Quanto maior o diâmetro, mais valorizado está essa madeira. A altura também dessa planta, né? Geralmente se considera até a madeira em pé, né? A beleza da planta. E isso vai depender, claro, da poda, do desbaste, da seleção, né? Do manejo que você vai dar no decorrer desses anos aí. O manejo no primeiro ano, no primeiro manejo, a gente já pode fazer um corte que é justamente um desbaste. É evitar muita competição, porque elas vão crescendo, né? Então você vai ter que fazer já um desbaste, eliminar as plantas mais tortas, as plantas mais esgalhadas, né? As plantas de um fuste mais fino. Então essas plantas vão ser desbastadas na metade. Então, se eu tinha 1.666 mudas no início, no primeiro ano, no terceiro a quarto ano você já tem agora o corte da metade dessas mudas. Vai desbastar. E é claro que isso já vai lhe dar uma renda também, né? Então, a gente deixa as árvores mais bem formadas, eliminando ou desbastando, né, aquelas ou deixando as fustes de retilíneo, as melhores plantas, aquela que tem um maior diâmetro, eliminando as demais, quais são as que vão ser descartadas ou vendidas, aquelas que estão bifurcadas, aquela que tem um fuste torto, né, evitar também desbastar numa região só para não ficar clareiras, senão vai ter esgalhamento aí, onde tem mais abertura para o solo. E qual é a destinação dessa madeira de 3 a 4 anos? Então você já pode vender para quem faz palanques ou quem faz aquelas estruturas de madeira externa, né?
para botar plantas que crescem, plantas trepadeiras e tal, o pessoal usa essa madeira, e claro, a madeira do mogno vai ser muito mais valorizada do que o eucalipto, do que qualquer tipo de madeira branca. Você pode também vender para quem vai fazer cercas, curral. E os galhos mais finos, menores, você pode vender até para padarias, né? Carro de farinha, agroindústrias, para fazer lenha. Certo? O valor de mercado ainda está um pouco baixo nesse período aí, porque a madeira está ainda sem muita valorização. Então, ela fica na faixa de 4 euros por metro cúbico em pé. Mas a gente vai ver na instante como vai valorizar muito mais essa madeira ao longo do tempo. Então, no 7º ou 8º ano, já são extraídos a metade daquela outra que a gente falou na instante de 3 a 4 anos. Então, você já extraiu aqui 416 plantas daquelas 866. Então, é praticamente a metade. Cada árvore dessa, nessa idade, 7 a 8 anos, dá 0,12 metros cúbicos de madeira em pé. Como você tem 416 plantas, você vai ter aí um preço bem melhor agora para você comercializar essa madeira. Então, nessa idade, 7 a 8 anos, olha como deu um pulo. Que antes eu falei que era 4 euros por metro cúbico, agora já está em 150 a 200 euros em cada metro cúbico dessa madeira aí, que já está bem mais grossa. Captou aí? Então, são toras com maior diâmetro. As roliças podem ser comercializadas para fazer marcenaria, para fazer móveis rústicos, para trabalhar na construção civil, fazer quiosques, parquinhos, estruturas exteriores, como eu falei na questão dos palanques, né? Vamos ver aqui de 12 a 13 anos, olha como é que já está essa madeira bem mais valorizada, viu? Você já cortou a metade também do que existia de 7 a 8 anos, então você tem agora 218 árvores. Nesse período aí, cada árvore dessa chega a produzir 0,5 ou meio metro cúbico de madeira em pé. Agora observe quanto é que está valendo já essa madeira aí. Se você atingir você pode produzir nessa faixa de 12 a 13 anos 100 metros cúbicos de tora em pé, já que é meio metro cúbico, né? Como tinha 200 árvores, meio metro vai produzir o quê? A metade. 100 metros cúbicos de tora em pé. Então, podendo atingir 25 a 30 centímetros de diâmetro. Nesse diâmetro aí, olha o preço que está agora. 300 a 400 euros, que um euro está na faixa de quê? De R$5, não sei, dependendo da cotação aí do dólar, mas um preço bem mais interessante, né? 300 a 400 euros por cada metro cúbico, podendo lhe dar o que aí? Se são 100 metros cúbicos vezes isso aí, por baixo você já tem aí R$200 mil depois de 12 a 13 anos. Investimento bem interessante, né? Bora chegar agora no corte raso, quando terminou já a colheita final. Então você tem agora 208 árvores, cada árvore agora dessa já não é mais meio metro cúbico, pode chegar até 1 metro cúbico de madeira em tora em pé, né? Então, podendo chegar até 204 metros cúbicos se você avançar mais para 20 anos. Mas, geralmente, se corta com 17 a 18 anos. Então, o mercado vai sinalizar da seguinte forma. Existem madeiras, 20% de tora menor do que 20 centímetros de diâmetro. Existem madeiras que você pode atingir 50% da quantidade dessas madeiras com 25 a 30 centímetros. E 30% com madeiras com mais de 30 centímetros de diâmetro. Essa é bem mais cara, inclusive, o mercado paga muito maior, né, pela qualidade da madeira, pelo diâmetro dessa madeira, pelo fuste reto, né? Então, pegando em média aqui, 500 a 600 euros é quanto vale agora essa madeira, por cada metro cúbico de madeira em pé. Então, se eu tinha lá em cima, como vocês estão vendo, 208 árvores, que dá quase aproximadamente 200 metros cúbicos de tora, vezes 500 euros por baixo aqui, você tem agora 100 mil euros. Multiplicado por 5, você tem apenas 500 mil ou meio milhão depois de 17 a 18 anos. Então, se você plantou esse mogno aí, uma hectare desse aí, né, com 20 anos atrás, e seu filho agora já está com 20 anos, ele vai ter agora meio milhão para tocar a vida dele. Qual é a poupança melhor que tem isso aí? Né? Então, vamos pensar nisso aí. Então, tem até uma brincadeira que o pessoal fala assim, eu queria plantar, eu queria comprar um carro, mas será que vale a pena eu trocar esse carro para eu plantar mogno? Então é melhor você plantar mogno, porque depois de 20 anos você não vai comprar mais um carro, você vai comprar a concessionária onde vender aqueles carros tudo lá, porque você agora está cheio de grana. Então qual é o melhor mercado pretendido? Então existe o mercado interno e existe o mercado externo. O mercado interno ele é menos exigente, ele tem uma regularidade menor, claro que tem que ter legalização para os dois tipos de mercados, né? Mas o mercado externo está pagando muito melhor, certo? Então a gente pode também vender madeira em pé, madeira em toras, ou também fazer, o pessoal está trabalhando muito em cima disso para fazer cooperativas, grupos de produtores para ter escala, para atender um mercado que quer uma regularidade maior. Mas interessante também é você fazer o beneficiamento dessa madeira. Se você vender essa madeira já cortada,
né? Você vai agregar muito mais valor, vai ganhar muito mais dinheiro vendendo ela já cortada do que vender ela, como se diz, ela em pé ou em tora, né? Mas a gente pode vender, como a gente falou, tora há 3 anos, 7 anos, 12 anos, 17 anos. Claro que quanto mais velho esse plantio, mais preço você vai alcançar. Mostrar uma coisa que a gente quer chamar a atenção também é o seguinte: se você vende para o mesmo cliente, para o mesmo mercado, você pode correr um risco. É o seguinte: ele está comprando madeira com 3 anos, está comprando madeira de 7 anos, está comprando madeira em sua mão de 12 anos. Com 17 anos, talvez não queira pagar ou valorizar tanto essa madeira como está valorizando o mercado externo. Ele já está acostumado a comprar sempre em sua mão, e ele vai querer botar um precinho sempre mais barato, né? Então, não bote suas fichas todas em um cliente apenas, né? no comprador apenas. É como a gente disse popularmente falando, não venda os ovos todos numa cesta só. Né? Procure diversificar ou vender para outros compradores, para outros mercados, para quem pagar melhor, é claro. Certo? Então vamos lá pegar agora a experiência prática da implantação de uma cultura do mogno, que eu dei essa consultoria para o colega Hugo, gente fina. Aqui a primeira coisa que eu fiz é o quê? Aqui estou mandando aqui a amostra de solo, né, para o laboratório analisar. Esse laboratório fica lá do Espírito Santo, bem credenciado, o laboratório trabalha muito bem. Aqui eu estou fazendo o que? Eu coletei também na propriedade dele essas folhagens aí que está debaixo da mata, que é para a gente fazer a coleta dos micro-organismos eficazes. Eu não vou me prender aqui agora não, porque já tem um vídeo sobre isso, que é o EM chamado, o famoso EM. Observe que eu tenho aqui umas garrafas escuras, porque aqui eu fiz o quê? Nessas garrafas escuras aqui eu preparei a tintura-mãe, né, do solo. Uma parte do solo eu mandei para o laboratório para ser analisada, outra parte eu fiz aqui um preparado homeopático, vou explicar no instante como é que a gente faz isso aqui. E peguei um arroz, cozinhei ele, né, e botei aqui dentro dessa folhagem toda, nessa caixa. Depois de um certo tempo, esse arroz vai ficando embolorado, cheio de bolor. Isso aqui é os micro-organismos que estão saindo dessa folhagem e vai para cima do arroz, vai colonizar o arroz. Depois você tira esse arroz aqui das cores mais claras e faz o quê? Mistura aqui com água e açúcar e vai encher seus vasilhames, como está aqui agora. Ó. E todo dia, durante 10 dias, você vai tirando o gás. Observe que está até tampado com o plástico aqui, vai ficar bem tampado, porque sabe, se você não abrir todo dia para tirar o gás, ela explode. Né? Depois de 10 dias, geralmente já saiu todo o gás, todo dia você vai tirando esse gás, aí você já tem agora o seu EM. Então observe que eu cheguei na propriedade de Hugo aqui, olha quem eu estou levando aqui. Eu estou levando quem? O EM que eu já produzi, ó, tá vendo? Isso aqui se vende, inclusive, nos laboratórios estão fazendo isso para vender. Eu não vou mandar o Hugo comprar isso aqui, eu fiz para ele de graça. Né? Por amizade, né? Eu fiz e preparei e dei para ele de graça aqui. Então está aqui o EM para ele usar na propriedade. Basta usar um copinho de café, 50 ml, pulverizador de 20 litros. Então dá para ele molhar a área dele todinha aqui, apenas com esses 2 garrafões aí. Tá certo? De graça, insumo de graça feito na própria propriedade. E o bom é que o micro-organismo é até adaptado na própria região. E aqui eu estou trazendo quem? Ó, a tintura-mãe do solo para eu fazer depois o tratamento homeopático. Vocês vão ver como é que a gente faz isso aqui agora, rapidinho. Então o que é que eu estou fazendo aqui em primeiro lugar? Eu estou pegando a tintura-mãe, vou coar para pegar a tintura-mãe e fazer o preparado homeopático. Né? Então deixa a EM aqui de lado, vamos cuidar agora da parte homeopática, que é o tratamento desse solo de forma homeopática. Então aqui primeiro eu faço, isso também já tem 4 vídeos que eu publiquei sobre agrohomeopatia, como é que a gente prepara tudo isso aí, não vou me estender aqui agora, mas observe aqui, que eu estou fazendo primeiro o que aqui? Estou preparando um álcool 70%, não é álcool 70 graus, eu pego 70% do álcool 70 graus e 30% de água, que a água não pode ser clorada, água de chuva, eu uso água mineral, né? E fiz aqui o álcool 70% de álcool 70 graus e 30% de água destilada, água limpa, água de chuva ou água mineral. Certo? Depois que eu já tenho aqui o álcool 70%, eu vou pegar cada vidrinho desse aqui, que eu já tenho esses vidrinhos, né? Dei para o Hugo também, eu boto 20 ml nesse frasco maior de 30 ml e vou colocar aqui 20 ml de álcool e vou agora tirar, ó, vou encher os frasquinhos, cada um vai ter 20 ml de álcool, 70%, e eu vou pegar aquela tintura mãe que eu já coei, certo? E vou começar agora a botar 5 gotas dessa tintura coada em cada 20 ml desse álcool. Vou bater agora 100 vezes. Estou botando aqui já a tintura mãe aqui. Né? Vou tirar aqui da tintura mãe. Vou botando os frasquinhos, também pingando aqui 5 gotas. E vou fazer o que agora? Bater, que a gente chama sucção. Então vocês estão vendo aqui, ó, eu estou batendo 100 vezes aqui esse frasquinho que já tem aqui 20 ml de álcool e 5 gotas da tintura mãe. Depois que eu bater 100 vezes, eu já tenho a primeira CH, que é a primeira centesimal Hahnemanniana. Depois eu vou botando em 20 ml de álcool, batendo 100 vezes, tirando 5 gotas, botando para cá, botando para cá, botando para cá, até chegar na 6CH.
que é a 600º Hahnemanniana. Não vou me estender aqui agora, mas vocês compreenderam o seguinte. Mas aí vem o pulo do gato. Como não é todo mundo agricultor, não é todo agricultor ou agricultura que tem muitos frasquinhos desse aqui, eu posso fazer a técnica de um russo chamado Korsakov, a chamada técnica do frasco único, que durante a Segunda Guerra Mundial ele não tinha muito frasco, ele bolou uma ideia interessante. Ele batia com um frasco só, tirava antes de jogar fora, né, as 5 gotas, né, e botava no mesmo frasco. Mas como ele também não tinha esse outro frasco, o que ele fez? Ele jogava fora, nas paredes do vidro já ficava ali o que correspondia às 5 gotas. Então por isso que a técnica foi chamada de frasco único. Mas aqui no caso eu não preciso de tanta economia, eu tiro antes com o conta-gota ou com a seringa, mais ou menos um pouquinho aqui para ter as 5 gotas, jogo fora a quantidade da 1CH para preparar a 2CH no mesmo frasco. Depois vou chegando isso até a 6ª, economizando o frasco, é claro. Então está aqui o Hugo, o artista aqui da área, né? Os meninos aqui vão trabalhar com ele, já trabalham com ele e vieram aqui também fazer esse trabalho na zona rural. Eu estou aqui já acompanhando esse plantio, que a gente fez em primeiro lugar, fizemos a coleta de amostra do solo antes, estamos voltando à propriedade agora para fazer, né, a recomendação de calagem, de adubação, que já chegou o resultado do laboratório, né? Eu também, inclusive, até dei para ele aqui, ele não tinha comprado o pó de rocha, mas eu dei para ele o fosfato natural que eu tinha no meu sítio, que eu tinha na propriedade, e dei para ele enriquecer a adubação dele aí. Então, está aqui o mogno, que eu falei para vocês que ele mesmo produz sua muda, certo? Esse mogno, é bom chamar a atenção aqui agora, que ele está aqui na faixa de 4 a 5 meses, aqui tem que ter cuidado já para deixar ele já com fuste retilíneo, fazendo o quê? Um tutoramento, né? Uma varazinha para ele crescer reto, né? Fazer a poda quando necessário, tirar excesso de galhas. Então está aqui a área de Hugo, ele vai fazer uma roçagem dessa área também. Essa roçagem vai ser até costal, não vai ser mecanizada como de trator. Chamando a atenção aqui que a gente tem que ter cuidado para eliminar, joga as galhas que vai surgindo aqui para não atrapalhar o crescimento do fuste, né? Então, tem que fazer a poda nesse momento aqui para não dar origem a fustes tortos, né? Ou com galhas. Então a gente tem que fazer essa poda de condução. Então observe que essa aqui não foi podada inicialmente, olha como cresceu já uma galha aqui, ó. Então isso está prejudicando essa madeira aqui, que deveria ter um fuste retilíneo como esse aqui, ó. Então a gente tem que ter cuidado nessas podas, nas condições, e futuramente a gente vai tirando aqui, desbastando, como eu falei há pouco, né? A gente vai eliminando as plantas mais finas, as mais esgalhadas, as mais tortas, para ficar sempre as mais grossas. E é claro que essas mudas que você está tirando vão ser comercializadas, né? Com 3 a 4 anos, com 7 a 8 anos, com 12 a 13 anos, até chegar no corte raso final. Então está aqui um plantio muito bem conduzido, né? No mogno africano, senegalenses. Aqui está o menino já fazendo a adubação, a correção do solo, no caso. Veja bem, nessa propriedade, como o Hugo não tinha, ele já tinha, quando eu cheguei lá para dar consultoria a ele não tinha ainda começado do início, ele já tinha adiantado o lado, ele já tinha plantado a área, porque eu poderia fazer a correção do solo na área toda, e, claro, incorporava esse calcário com uma grade leve, né? Porque o calcário tem que ser incorporado no solo. Como a área já estava plantada, o que a gente fez? Porque se não tivesse plantado, eu colocaria na área toda, ou também podia fazer o calcário, o uso do calcário no próprio berço, né? Ou no buraco ou na cova, como se chama. Então, na primeira camada que eu tiro do buraco, eu botaria metade do calcário, naquela parte mais de baixo eu também pegaria, misturava com o calcário, então a terra já está toda corrigida dentro do buraco. Mas como ele não tinha feito, já tinha encontrado aqui já o plantio já feito, muda-se com 4 a 5 meses, o que é que eu estou fazendo aqui? Primeiro, o menino está fazendo o coroamento, limpando aqui em volta, e a gente, com o resultado da análise de solo, que essa área é muito ácida, que deu 2.600 kg de calcário por hectare, é a mesma coisa de eu dizer o quê? 260 gramas de calcário por metro quadrado. Então a gente usou mais ou menos na faixa de 250, 260 gramas por cada planta. Então a gente fez o quê? Um coroamento, limpamos em volta, fazendo uma valetazinha em volta aqui, que a raiz do mogno vai crescer mais por lados, e colocamos aqui o calcário. Mas eu também arranjei para ele, para não ficar somente a correção do solo, eu preciso também fazer a adubação desse solo. Como a gente não trabalha com químico, que seria aquele super simples, né? 10, 20, 10, ou mais tarde 20, 10, 20, mas a gente não usa adubo químico, ele também não tem interesse em trabalhar com químico, também quer fazer economia. O que é que eu fiz para ele? Recomendei usar o pó de rochas, ou fosfato natural. Como ele também não tinha ainda comprado o pó de rocha, eu tinha no meu sítio o fosfato natural, que é um pó de rocha muito mais rico, inclusive com fósforo. Aí adiantei para ele, né, mais de 60 kg de pó de fosfato natural, que a gente dividiu a quantidade de mudas que tinha. Então a gente fez a calagem e já usamos também o fosfato natural. Também recomendei
se ele tivesse, né, um esterco de galinha, um esterco bovino, para dar um arranque nessa parte de fertilidade nitrogenada. Né? Então aqui a gente está mostrando no Ceará, né, a professora aqui, ó, dando aula aqui para seus meninos, levou a turma aqui para visitar, o pessoal plantando lá no Ceará, que é uma região semiárida, uma região que não chove tanto, região com um clima semelhante lá ao Senegal, lá na África, e o pessoal fica plantando aí, que a gente sabe, você sabe muito bastante disso, né? Planta feijão, milho, mandioca, aquelas culturas brancas chamadas de subsistência, perdendo direto, cada ano, de cada 10 anos você tira 2, 3 safras, e toma-lhe seguro, e toma-lhe pro agro, toma cobertura do Garantia Safra. Mas se você fizer fazer um investimento aqui, ó, e muda de mogno, como essa propriedade, como essa prefeitura, esse estado está investindo, eu tenho certeza que esses agricultores, ou até esses jovens que têm também propriedade no campo, vão ter uma poupança muito mais interessante lá para frente plantando mogno. Né? Então você pode chegar lá na frente e ter uma madeira dessa aí de qualidade, como é o mogno. Né? Claro que se você essa madeira que deve estar aqui na faixa de 7, 8 anos, quando ela chegar na faixa de 17, 20 anos, você não vai ter só esse diâmetro não, você vai ter isso aí duplicado. E aí pode abrir sua poupança aí, que é muito dinheiro que vai entrar aí agora, certo? Não estou dizendo para vocês todo mundo correr para o mogno, não. Mas isso aqui é só para dar um tira-gosto para vocês. E vocês verem que é uma alternativa muito interessante hoje, plantar madeira de lei, né, e investir no mogno. E quem trabalha com pecuária, fazer também o consórcio, se quiser, pecuária com mogno. Né? Ou a área que está lá parada de bobeira, sem exploração nenhuma, vai todo ano plantando mogno. Tem muita gente fazendo isso. Cada ano ele planta uma hectare, quem tem condições, claro. Ou quem quer tomar financiamento para isso. Mas quem tiver capital, em vez de botar lá em poupança, em CDB, esses investimentos aqui rendem pouco, não tem rendimento maior do que isso aí. Né? É ouro verde. Isso aí no futuro vai ser muito mais valorizado, inclusive. Certo? Então, se vocês gostaram, vamos para o debate, vamos participar lá do chat da nossa discussão, tirar suas dúvidas, né? Dizer se gostou, se não gostou, né? Fazer suas perguntas. A gente está sempre lá procurando atender as perguntas que vocês fazem, tirar dúvidas. Né? Então, quem não se inscreveu ainda, conheça o nosso canal Verde Já. E se estiver gostando dos nossos vídeos, né, curta, se inscreva, compartilhe, vamos socializar esses conhecimentos para mais pessoas, que é essa a finalidade do nosso canal, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de todos que chegou até o final com a gente aqui, né? Então, que Deus abençoe a todos, que Deus nos proteja, nos dê saúde, né? Muitas bênçãos para todos aí, tá bom? Então, namastê e até outra oportunidade.